Êxodo capítulo 32, nós vamos ler do verso 15 em diante, e o título da mensagem é o conflito das duas atmosferas, entre o santo e o profano. E virou-se Moisés, Êxodo 32, verso 15, e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem barulho dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou pó, espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Alguém ora e pede para Deus te abençoar nessa palavra. Pai, obrigado mais uma vez pelo alimento do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, generoso em nos abençoar com a palavra. Pai, nós te celebramos nessa noite. O Senhor já nos alimentou de manhã, na Santa Ceia de manhã, na Santa Ceia à noite, na palavra de manhã, e agora o Senhor nos dá esse alimento. Alguém diz comigo: Senhor, muito obrigado por mais esse alimento, que eu vou receber com carinho e com gratidão, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Obrigado. Quero celebrar a vida da pastora Gel, como ela me ajudou hoje a fazer a Santa Ceia em Chelsea, em Mauro. E hoje eu estou completo. Está o Nicolas, a Rebeca, e eu estou completo hoje. Full power. Yeah. Eu sou muito abençoado com a família que eu tenho, porque Deus me abençoou de uma forma assim extraordinária. Porque imagina, a gente levanta todo domingo para fazer um trabalho juntos. A gente trabalha como família, é o trabalho da família. E sem eles eu não faço. E a gente vai juntos, e toda terça-feira, e a gente trabalha toda semana juntos. É uma alegria a família trabalhar juntos na casa de Deus, fazer a obra do Senhor. Isso é um grande privilégio. Eu quero celebrar isso. Yes, louvado seja. Yes, louvado seja. Eu queria caminhar com você nessa mensagem, que é uma mensagem para líderes, é uma mensagem para pastores, mas ela vai servir para você. Eu queria mostrar para você as duas atmosferas que Moisés experimentou, tá? A primeira delas é que Moisés passou 40 dias no monte. Escute, ele ficou lá sem comer e sem beber por 40 dias, porque ele estava debaixo da glória de Deus. Deixa eu explicar um pouco para você, que ninguém consegue fazer um jejum sem comer 40 dias e sem beber. Nenhum ser humano consegue, se não for debaixo da glória de Deus. O jejum de Jesus foi 40 dias sem comer, mas lá não fala que foi sem beber. Ele foi para o deserto, e provavelmente o jejum de Jesus foi o jejum que um ser humano consegue fazer. Não estava debaixo da glória, ele estava na carne. Você pode fazer um jejum de 40 dias só com água, sem beber, mas sem comer. Você não pode fazer sem comer e sem beber, porque do 7º dia para frente, se eu não estou enganado, do 3º dia para frente, o seu corpo começa a entrar em colapso. Agora, Moisés ficou 40 dias debaixo de uma glória tão grande. Eu quero que você imagine a atmosfera debaixo da qual Moisés estava. Se você esquece a comida e a bebida, você pode imaginar o que mais que você esquece? Qualquer noção do mundo, qualquer noção de pecado. Naquela atmosfera que eliminou a fome, eliminou as distrações de Moisés, eliminou qualquer problema, qualquer preocupação, aquilo que você pensa, na atmosfera debaixo da qual Moisés estava. Quando você está debaixo da glória, seus sentidos estão protegidos de qualquer distração.
tá? Mas Moisés não tinha a expectativa de encontrar o que ele encontrou quando desceu daquela atmosfera, tá? Porque embaixo o povo estava numa atmosfera diferente. Embaixo havia uma corrupção total. Aquele povo havia renegado a Moisés, a Deus, ao pacto. Eles haviam esquecido de tudo, da travessia no mar, da libertação. Quão rápido o povo se corrompe, quão rápido o ser humano muda de atmosfera. Havia uma atmosfera do céu onde Moisés estava, mas havia uma atmosfera do inferno onde o povo estava, no arraial. Come on, church. Como imaginar a relação das pessoas que funcionam nessas atmosferas diferentes? Como imaginar as pessoas saírem da atmosfera que Moisés saiu e entrar na atmosfera que o povo estava? Imagina comigo hoje. É isso que nós vamos meditar nessa noite. Moisés no monte da santidade com Deus, Arão com o povo na corrupção. Mas enquanto Moisés estava lá no monte, sozinho, não houve conflito nenhum. Porque quando você está separado na presença de Deus, no seu quarto, debaixo da glória, que você não está em contato com o mundo, você está experimentando só uma atmosfera, não há conflito. Não há conflito. Você está debaixo da bênção. Mas chegou a hora que Moisés teve que descer de lá. E esse é o primeiro verso do capítulo que eu li, que é o verso 15, que diz assim: e virou-se Moisés. Isso é, ele desceu da presença de Deus, com as 2 tábuas do testemunho na mão. Eu queria dizer que Moisés estava tão feliz, mas infelizmente chegou a hora que Moisés teve que descer daquela atmosfera. Por mais que um profeta, um líder, um adorador, uma pessoa que ora, gaste tempo separado com Deus, sempre chega a hora que ele tem que descer daquela atmosfera. E há um descer físico, que você sai do quarto, sai da presença, sai daquele lugar, mas também há um descer ambiental, um descer onde a atmosfera desce de nível, onde você desce atmosfericamente. E virou-se Moisés de uma atmosfera com Deus, de uma experiência com Deus, para uma experiência com o povo. E ele estava com as tábuas do testemunho na mão. Quer dizer que quem passa tempo debaixo da glória, sempre sai de lá com algo na mão. Sempre sai de lá com algo glorioso para o povo. Sabe, aquelas tábuas eram obra da mão de Deus, o próprio Deus escreveu, tá? E em nossa experiência separados com Deus, nós sempre recebemos algo original de Deus. Eu sei o que é isso, porque eu tenho recebido essas mensagens. Eu recebo as tábuas toda semana. Eu recebo tábuas novas de Deus toda semana, na presença de Deus. Eu sei o que é sair da presença de Deus com algo original, uma mensagem que nunca foi pregada, uma revelação nova. Sabe, você sai daquela atmosfera e aí você vai de novo ao encontro do povo. E só Deus sabe como que o povo está. Porque há um choque de atmosferas. Nesse mundo nós temos esse conflito. Nós temos o tempo a sós com Deus, que é um tempo no céu. E nós temos o tempo de trabalho, que é o tempo onde você sai para trabalhar, onde realmente você tem que encontrar com as pessoas, onde você tem que ministrar nas pessoas, onde você tem que lidar com o mundo corrompido e lidar com um povo corrompido. Você tem que mover entre essas 2 atmosferas. Quem entendeu o que eu falei até agora? Só que Moisés teve um choque que ele não esperava. Esse choque está no versículo 19. Moisés, chegando ao arraial, ele vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou as tábuas das mãos e as despedaçou ao pé do monte. Moisés se deparou com um bezerro de ouro, com uma idolatria, com as danças, com a bebedeira,
com o pecado, com a corrupção. Ei, Moisés saiu da presença de Deus, ele estava debaixo, você pode imaginar a santidade debaixo da qual Moisés estava. Eu queria que você pensasse na experiência de Moisés aqui. A situação que Moisés passou, sair debaixo da glória de Deus e vir lidar com a corrupção. Encontrar o povo de Deus no pecado, na corrupção, na idolatria. O estômago de Moisés embrulhou, deu ânsia de vômito, deu tristeza, deu decepção, e aquilo terminou com ira. A palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, mas algumas reações são inevitáveis. Inevitáveis. Qualquer um reagiria da mesma forma. Você passou 40 dias debaixo da glória de Deus. Na hora que você desce dali, encontra o povo na maior corrupção que você possa imaginar. Isso é o ministério. Isso é o conflito de quem ministra. Esse é o chamado do líder espiritual. Tempo com Deus, tempo com o povo. Um é bom, o outro nem sempre. Você vai lidar com o pecado, você vai lidar com a estupidez, você vai lidar com a ignorância, você vai lidar com a rebelião, você vai lidar com a desobediência, você vai lidar com a corrupção, você vai lidar com tudo aquilo que é contrário à presença de Deus. E ai de você, se você não tiver um equilíbrio e um domínio, você faz o que Moisés fez, que não era suposto fazer. Ele quebrou as tábuas. Moisés quebra as tábuas. Pense nisso. O que ele gastou 40 dias debaixo da glória para conseguir, ele perde no momento. Você pode perder no momento o que você ficou no jejum, que você ficou aquele tempo separado, debaixo da glória. Você sempre tem que ter cuidado quando sai de uma experiência com Deus. Eu saí do jejum ontem orando por mim. Eu falei, me guarda. Não sei o que eu vou encontrar hoje, nem amanhã, nem durante a semana. Me guarda. Porque toda vez que você sai da presença de Deus, você sai com algo na mão. E o inimigo fica olhando, olha lá o que ele levou. Olha lá o que ele conseguiu. Olha aquelas tábuas lá. Eu tenho que fazer ele quebrar aquelas tábuas. E Moisés, na aflição do conflito entre as duas atmosferas, ele não resistiu e ele quebrou as tábuas. Deixa eu dizer que não é suposto o líder quebrar as tábuas, não é suposto o profeta quebrar as tábuas, não é suposto o intercessor da família perder o controle e quebrar as tábuas e perder aquilo que ele trouxe na experiência com Deus. Não há perigo na experiência do profeta com Deus, não há perigo na experiência do homem e da mulher com Deus, mas há perigo ao descer de lá. Eu estou falando das pessoas que entram no quarto de oração, porque tem gente que nem sabe do que eu estou falando, infelizmente. Você tinha que saber do que eu estou falando. Eu estou falando de passar tempo com Deus, de entrar na glória, de ficar numa atmosfera que quando você lá sai de lá, você fala, não sabia que o mundo ainda estava aqui. Porque tem gente que vive tanto no mundo que não faz diferença. Você já vive tanto na atmosfera daqui que você não sabe do que eu estou falando. Porém, Moisés ficou debaixo da glória. E quando ele saiu de lá, deixa eu dizer para você, quando você sair do quarto de oração, vigia. Quando você sair do jejum, vigia. Quando você sair daquela experiência com Deus, vigia. Você está trazendo algo de lá, algo que está nas suas mãos, só que o que está diante de você não é a mesma atmosfera de onde você estava. O que está diante de você é um mundo corrompido, são pessoas que só Deus sabe o que elas vão dizer, o que elas vão falar, a atitude delas. Moisés quebra as tábuas. O líder, o profeta, não é suposto quebrar as tábuas que recebeu de Deus. Quem aqui já quebrou as tábuas no sentido, recebeu a bênção de Deus e você saiu de lá e você perdeu? Quem sabe o que eu estou falando? Às vezes o diabo tenta fazer você quebrar o jejum dentro do jejum. Ele tenta quebrar as tábuas antes de você descer do monte, ele já está tentando quebrar. E você precisa ter consciência das atmosferas. Você precisa ter essa consciência de que quando você entra no jejum, quando você faz, por exemplo,
Quando a gente vai para esse jejum de 24 horas, que a gente vai ficar dentro da igreja, as pessoas precisam ter consciência onde que elas estão indo. Elas estão subindo um monte que é uma coisa gloriosa, e realmente é glorioso. É uma coisa que a gente travou uma luta tão grande naquelas 24 horas, mas também no final a gente saiu dali com uma vitória tão grande. Você experimentou uma atmosfera de glória. Cuidado quando sair dali. Porque nós precisamos conservar aquilo que nós recebemos lá. Eu queria dizer para você que toda vez que o povo se reúne para adorar, nós temos que lembrar que entre o culto passado e esse culto, durante a semana, é inevitável que alguém tenha quebrado as tábuas. E elas precisam ser refeitas na pregação todo domingo. Toda vez que você vai fazer um culto, vai reunir o povo, vai reunir a igreja, você vai reconstruir as tábuas que foram quebradas durante a semana. E é isso que nós estamos fazendo nessa experiência dessa noite, mais uma vez. Que bom seria dizer que nenhuma tábua foi quebrada a semana inteira. Que bom seria se pudéssemos dizer, não tem tábua para ser reconstruída, mas as tábuas são quebradas. Em cada novo culto nós enfrentamos o mesmo problema. A desistência que aconteceu durante a semana, a quebra da aliança com Deus durante a semana. Hoje nós oramos por um irmão que estava querendo desistir, que ontem já estava querendo desistir, quebrou as tábuas ontem, dentro da sua própria casa. Por isso que o culto é um lugar onde você volta para a atmosfera de Deus, para renovar, porque Moisés teve que voltar, e Deus falou para ele, você quebrou? Volta lá, agora você vai construir as tábuas. Eu escrevi as primeiras, a segunda é você que escreve. Você vai ter que reconstruir aquilo que você quebrou. Eu creio que Deus repete a experiência de Moisés conosco, e nos lembra que a mesma experiência de ver o povo quebrar as tábuas, elas têm que ser refeitas. Quer ver? Vamos ler aqui, eu vou ler em Êxodo, eu estava no capítulo 32, eu li o verso 34, porque no 32 Moisés recebe as primeiras tábuas, mas no 34 ele tem que voltar lá e fazer tudo de novo. Capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras. Eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, pela manhã, sobe ao monte Sinai, apresenta-te ali no cume do monte. E aí no verso 4, Moisés lavrou as 2 tábuas como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando as 2 tábuas de Deus nas mãos. Quando você perde aquilo que você quebrou, você tem que voltar para o monte, subir o monte, ter a mesma experiência e reconquistar tudo de novo. Eu queria falar, por que Moisés não podia ter quebrado as tábuas? Alguém já pensou nisso? Primeiro, porque não é suposto o líder quebrar as tábuas. Não é suposto você perder, dentro da sua casa, o controle e quebrar as tábuas. Ei, quem quebrou aqui não foi o povo. O povo já tinha feito tudo de errado. Quem quebrou as tábuas foi o intercessor. Quem quebrou as tábuas foi o líder. Quem quebrou as tábuas foi aquele que estava orando. Quando aquele que está orando, quando aquele que está na presença de Deus quebra as tábuas, diga comigo, eu não posso quebrar as tábuas. Você é a pessoa que ora na sua casa, você é a coluna da sua casa, você é o intercessor, você não pode quebrar as tábuas, não importa o que o povo faça. Não importa a corrupção de quem está lá do seu lado, não importa a desobediência de quem está do seu lado. Você tem que saber se mover entre as 2 atmosferas. Você tem que saber sair do seu quarto e enfrentar o seu marido sem perder o controle, enfrentar os filhos sem perder o controle, enfrentar a situação sem perder o controle. Você precisa manter o controle da atmosfera e saber que descendo do monte, descendo da glória, descendo da presença, você não vai encontrar algo bom quando sair de lá. Porque às vezes a gente é ingênuo e sai de lá assim, naquela glória, mostrando aquelas tábuas e, ei, cuidado. O líder não pode quebrar as tábuas. Segunda razão porque aquelas tábuas não podiam ser quebradas é porque Deus não invalida a sua palavra, apesar do estado do povo. Não quero saber como é que está a sua família, como é que está quem está debaixo de você, quem são suas ovelhas, você o líder, você não pode quebrar as tábuas. Deus não quebrou as tábuas.
O povo estava corrompido, mas Deus não quebrou as tábuas. Outra razão porque você não pode quebrar as tábuas, porque Deus não mudou em si mesmo em relação ao seu pacto com o povo. O povo quebrou as tábuas, mas Deus não quebrou o pacto dele com o povo. Deus já conhecia o povo antes de lhe dar as tábuas. Moisés quebrou as tábuas por causa do povo. Nem tudo é justificável por causa do povo. Nem tudo é justificável por causa dessas pessoas que você tem que lidar com elas e elas tiram a sua paciência, como tiraram a de Moisés. Não é justificável você perder a sua bênção por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus está falando com Moisés aqui nessa noite. Todos aqui são Moisés, que entram na presença, que ficam no monte. Fala assim, os Moisés, falam comigo, por favor. Eu sempre desço de lá. Com algo na mão. Que o diabo fica olhando assim, ó, vou tomar aquilo. Ó, vou quebrar aquela tábua. E aí você vai enfrentar uma atmosfera que vai te testar. Eu sei do que eu estou falando. Vai te testar. E você não pode quebrar as tábuas. Aliás, você não tem o direito de quebrar as tábuas de Deus. As tábuas são de Deus, elas são eternas, elas são indivisíveis. Deus não vai quebrar elas por causa do povo, nem por causa de você, nem justificar a sua falta de paciência. Você tem que aprender a se mover entre as duas atmosferas. Sabe o que quebrar as tábuas revela? Revela a fragilidade do profeta na sua luta entre as duas atmosferas. Revela também a frustração do profeta, a frustração diante de um povo que se corrompe continuamente, diariamente. Mostra os perigos do ministério. Nós somos chamados para transitar entre duas atmosferas. Esse é o perigo do ministério espiritual. Estar na presença de Deus e descer para ministrar ao mundo. Qual foi um outro lugar que aconteceu isso? Aconteceu isso no Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe o monte. O que acontece lá em cima? A melhor atmosfera que eles podiam jamais ter experimentado. Jesus se transfigura diante deles. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. E o rosto de Jesus virou brilhante como o sol. Aparece Moisés vai para lá de novo, e Elias, e Pedro e João estão lá, e aquilo é maravilhoso demais. Mas eles vão ter que descer dali. Sempre você tem que descer do monte. E o que está te esperando lá embaixo não é coisa boa. Quando eles chegam lá embaixo, tem um menino endemoniado que ninguém consegue expulsar. E agora eles vão ali enfrentar aquela situação que está aguardando eles, e eles vão, imagina, Pedro, uau, a gente estava num lugar tão bom, agora a gente chega aqui, está essa confusão toda. Que mudança de atmosferas. A gente não se perde na atmosfera de Deus, mas a gente se perde na outra, quando a gente está enfrentando aquilo lá. Agora, tem um outro caso que aconteceu aqui, se você voltar lá para o texto, eu quero ler o versículo 17, onde, ao descer do monte, ouviu Josué a voz do povo, que jubilava, e disse a Moisés, tem um barulho de guerra no arraial. Moisés não chegou no povo ainda, e ele ouviu o barulho de longe. E Josué falou, eu sei o que é barulho de guerra. E Moisés falou, não, eu não estou ouvindo barulho de guerra. Não é barulho dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas é a voz dos que cantam. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o ouvido de Josué e o ouvido de Moisés. Tem uma diferença aqui. Josué não consegue discernir o barulho do povo, mas Moisés consegue. Josué não estava 40 dias debaixo da glória, o ouvido dele não estava bom, mas o de Moisés estava. Quando você está debaixo da glória de Deus, você entende o povo sem ver, basta você ouvir. Moisés ouviu aquele barulho e falou, não é guerra, não é vitória, não é derrota, isso aí é festa, e não é festa boa não. Sabe,
A diferença entre líderes e líderes, a diferença entre um pai e outro pai, a diferença entre uma mãe e outra mãe. Qual é a diferença? Alguém que ficou debaixo da atmosfera de Deus. O ouvido foi afiado. Quando você está debaixo da atmosfera de Deus, o ouvido se afia para você ouvir o Senhor. Josué não entendeu o povo. Os ouvidos dele não estavam debaixo da glória. Os ouvidos de Moisés estavam afiados. E aí o povo pode tentar te enganar com o seu ruído, se você não tem uma experiência com Deus. Mas é preciso ouvir o som de Deus para você discernir o som do povo. E quando você passa tempo debaixo da glória de Deus, ouvindo aquele som, quando você ouve um som do povo, você discerne que som. Você não precisa ver, basta você ouvir. Você discerne. O maior dom de um líder, o maior dom de um profeta é o seu ouvido espiritual. Nós subimos o monte com um objetivo, ouvir a Deus. E agora nós descemos do monte para ouvir o povo. Moisés discerniu o som da festa sem ver a festa. Porque você não precisa ver para saber o que está acontecendo. Basta você ouvir. Quando você tem o ouvido de Deus, você ouve o que é dito e ouve o que não é dito também. Você discerne pelas duas coisas. Tem coisa que é suposto você estar ouvindo e não está, então você sabe, está faltando algo aqui. Você tem um ouvido espiritual que discerne as pessoas que estão ao seu redor. Sabia que muitos de nós não conseguem discernir o som das pessoas que estão ao nosso redor? Pais que não ouvem o som dos filhos, cônjuges que não ouvem o som do outro cônjuge, você não entende o som que a pessoa está emitindo. E eu não estou falando do barulho da voz, estou falando do som da alma, o som espiritual. Você não discerne, porque o seu ouvido não teve esse treinamento na presença de Deus para ouvir esse som. Alguém fecha os olhos comigo um minutinho. Alguém diz para Deus: Senhor, me dá um ouvido espiritual para eu te ouvir. Pai, eu oro nessa noite, antes de continuar essa mensagem. Dá-nos um ouvido, aquele que Moisés teve. Aquele que Moisés, ao descer daquela atmosfera, ele estava pronto para discernir o que estava errado. Afia o ouvido da igreja, Pai. Quantas vezes o ouvido tem sido enganado, como o de Josué foi enganado. Senhor, afia o ouvido. Alguém diz: Senhor, me dá um ouvido espiritual. Então, aqui nós estamos prosseguindo. Vamos lá. Moisés, ele teve que lidar com a atmosfera do povo, ele teve que lidar com os ouvidos de Josué, ele corrigiu a audição de Josué, mas agora Moisés tem que lidar com o bezerro de ouro. E quando chega no versículo 20, diz que Moisés tomou o bezerro que tinham feito, queimou ele no fogo, moeu ele até que ele se tornou pó, espargiu aquilo sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Deixa eu dizer que o líder espiritual, ele sempre tem a árdua tarefa de lidar com o bezerro do povo. Aquilo que o povo constrói para a sua idolatria, que o afasta da adoração a Deus. Deixa eu dizer, não é fácil sair da presença de Deus para lidar com o bezerro de ouro. Quantas vezes você tem que fazer isso na sua casa? Quem enfrenta o bezerro de ouro na família aqui? Os bezerros que as pessoas constroem, as suas escolhas, as suas idolatrias, as suas rebeliões. Você está sempre se movendo entre a atmosfera de Deus, onde você estava orando, buscando o Senhor, e o bezerro de ouro que continua lá. E você tem que ir lá e lidar com ele. Moisés destruiu o bezerro. Quero dizer que o nosso primeiro trabalho ao ministrar é destruir a obra que o diabo construiu nas pessoas. Eu lembro agora de Jeremias 1,10, que eu gosto de mencionar. Jeremias 1,10, o Senhor disse para Jeremias: eu te levantei para arrancar, destruir, arruinar e derrubar. E também te levantei para plantar e edificar. Isso é, quando você desce do monte, você tem essa missão de destruir aquilo que foi construído na sua ausência. Aquilo que o inimigo construiu no meio do povo. E eu vejo aqui o ministério da pastora Gel, como Deus usa ela para arrancar, para destruir, para arruinar aquilo que o inimigo colocou lá. E como eu vejo o ministério que Deus me usa para plantar e edificar a palavra na pessoa,
Porque Deus está fazendo isso, Ele está destruindo uma coisa e construindo outra. Moisés derrubou o bezerro, ele fez virar pó, ele espalhou na água. Nós fomos chamados para destruir os bezerros de ouro que o diabo levantou, que as pessoas construíram com a ajuda dele. Não é agradável lidar com os bezerros, destruir os bezerros do povo. Mas Moisés teve que lidar com isso. E você tem que lidar com isso na sua casa. E lidar com isso na sua vida. No momento que você sai da presença de Deus, você tem que lidar com algum bezerro de ouro em algum lugar. Queria perguntar, como é que está a sua guerra aí com os bezerros de ouro? Há bezerros de ouro ou não há? E você está entre a atmosfera de Deus e volta e encontra aquela atmosfera lá de novo. É um risco aqui, não é? Mas Moisés não teve que lidar só com isso, ele teve que lidar com Arão também. Sabe quem é Arão? Arão representa aqueles líderes que corrompem o povo. Eles não só ensinam o errado, ou eles deixam de ensinar o certo, porque eles não estiveram no monte com Deus. Enquanto Moisés estava em cima do monte com Deus, Arão tinha ficado embaixo com o povo. Eu te pergunto, o que você tem para ensinar para o povo quando você fica embaixo com ele? Você não recebe nada de Deus para ensinar quando você não subiu o monte para receber. E aí o que acontece mais? Quando o líder fica embaixo, no nível do povo, porque ele não largou o povo, ele não recebeu nada original de Deus para ministrar para as pessoas. Né? E aí Moisés agora tem que lidar com esse Arão. E aí Moisés chega para Arão no verso 21 e faz essa pergunta para Arão. Arão, o que esse povo fez com você? Interessante essa pergunta, né? O que te fez este povo? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado. Isso é, em vez de Arão fazer alguma coisa com o povo é que fez algo com Arão. Ei, o líder mau é o povo que lidera ele. Não é ele que lidera o povo. E presta atenção, Moisés agora tem que lidar com a atmosfera ruim, tem que lidar com um bezerro que está lá, ainda tem que lidar com um líder que é manipulado pelo povo. Sabe, todas essas coisas estão nos esperando ao descer do monte. É o conflito das atmosferas. Finalmente, Moisés tem que lidar agora com o povo. Por quê? Nos versículos 25 e 26, diz assim, quando Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, ele pôs-se à entrada do arraial e disse, quem está ao lado do Senhor, venha para cá, ao que se ajuntaram a ele os filhos de Levi. Moisés teve que separar os impuros dos puros, porque a praga estava no meio do arraial. Moisés teve que lidar com um monte de situações, inclusive com a punição do povo. Isso serviu de lição para os rebeldes que estavam lá e para alertar os obedientes para não seguirem o mesmo conflito. Eu queria declarar que o conflito das atmosferas continue. E as crianças, por gentileza, lá do outro lado da porta, por favor. Moisés tem que lidar com o conflito de atmosferas e nós também. Ainda tem profeta que sobe o monte para receber as promessas, as tábuas de Deus. Ainda tem profeta que sabe do que eu estou falando. Mas ainda tem muita gente no monte embaixo, pronto para se corromper com esse mundo. Eu quero dizer que a mesma frustração vai ser sofrida pelos seus profetas, pelos profetas de Deus, que Deus já sabe que o povo está ali naquela situação, e o profeta de Deus precisa se lembrar desse perigo que está ali. São duas atmosferas espirituais que você vai lidar e tem um monte de problemas lá para resolver. Você não pode quebrar as tábuas. Você não pode quebrar as tábuas, apesar do povo quebrar as tábuas. É preciso ter graça para não quebrar as tábuas. Embora, em certo sentido, o povo quebra as tábuas todas as semanas e você tem que refazer as tábuas. Aos Moisés, dessa noite, que ministram ao povo de Deus, eu quero dizer, estejam preparados para o conflito entre as duas atmosferas, a atmosfera do santo e do profano, sabendo que um dia as tábuas não serão mais quebradas. Quero ler um texto com você, Jeremias 31.
versículo 34. É bom saber que um dia as tábuas não serão mais quebradas. Jeremias 31, 34 diz assim: não ensinarão mais a cada um a seu próximo. Que bom o dia que a gente não vai precisar pregar mais, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Senhor, não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Senhor, vai ter um dia que os profetas de Deus não terão que lidar mais com o conflito de atmosferas. Mas, por enquanto, é preciso receber tábuas originais de Deus e trazê-las para as pessoas embaixo. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Queria convidar a igreja para vir aqui para o altar. A oração que nós vamos fazer neste altar é: Senhor, saímos de um jejum ontem, saímos de uma consagração ontem, saímos de um momento maravilhoso, mas nós já estamos enfrentando um conflito de atmosferas. Nesse culto aqui, eu estou enfrentando esse conflito, desde a hora que eu comecei a pregar. Porque você sai da glória e enfrenta alguma coisa ruim que está lá. Alguém, levanta as mãos para o Senhor assim. Fala: Jesus, vem mudar a atmosfera aqui. Queria que você pudesse, por um minutinho, adorar o Senhor comigo. Dizer: Senhor, nos renova mais uma vez. Nos faz voltar àquela atmosfera que estava aqui no começo desse culto. Nos faz voltar àquela bênção que estava aqui no começo do culto. Tanta distração, tanta perturbação para tirar a atenção. Tanta luta, Senhor, com as duas atmosferas. Como é fácil sair da atmosfera da glória e perder aquilo que o Senhor tem para nós. Alguém fala com Deus: Senhor, nos ajuda a manter as tábuas. Yes. Eu queria que você orasse com as palavras dizendo aí: Senhor, olha, eu tenho algo para receber. Eu sempre recebo algo na oração. Eu tenho recebido ontem no monte, eu recebi naquele jejum. Eu vou receber algo essa semana. Que eu saiba guardar, que eu saiba proteger aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor me entregar, as tábuas originais do Senhor, as tábuas originais do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu recebo as tábuas do Senhor, eu recebo as tábuas do Senhor. Alguém diz para o Senhor: me guarda de quebrar. Yes, no meio da atmosfera negativa, no meio da atmosfera ruim, Senhor. Nos guarda de quebrar as tábuas em nossas mãos. E pede para o Senhor: me ensina a me mover no meio das duas atmosferas. Yes. Pai, obrigado por essa noite na tua casa. Pai, obrigado pela tua palavra essa noite. Pai, obrigado pelo teu Espírito neste lugar. Pai, obrigado pela tua ajuda nessa noite. Eu proclamo, Pai, que as tábuas são refeitas nessa noite. Mais uma vez, Senhor, abre os olhos daqueles que quebram as tábuas, Senhor. Abre os olhos daqueles, Pai, que se corrompem tão rápido, tão fácil, que perdem tão fácil a atmosfera do Senhor. Mas mantém, Pai, o teu povo aqui na concentração daquilo que o Senhor tem nos dado e nos tem revelado, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você desse a mão para alguém. Nós vamos orar abençoando o restante do mês de julho. Eu queria que você abrisse os lábios e dissesse: Senhor, abençoa o que vamos fazer. Abençoa esta semana agora. Pode orar, por favor. Pai, abençoa agora o que vamos fazer ao sair daqui. Dá-nos a tua graça no que vamos fazer ao sair daqui, em nome do Senhor Jesus. Vem nos dar a tua vitória ao sair daqui, Senhor, o que vamos ministrar, o que vamos fazer o restante do mês, Pai. Eu abençoo, Pai, o teu povo agora. Vai se mover, Senhor, entre essas duas atmosferas. Eu reclamo a tua graça sobre nós. Eu declaro sobre o teu povo a tua graça e a tua força. Eu declaro sobre o teu povo a tua ajuda e a tua misericórdia. Pai, eu te dou graças por nos dar vitória nessa noite. Pai, por nos dar vitória em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças agora, em nome do Senhor Jesus, pela tua vitória na vida de cada um de nós. Vem o teu Espírito nos renovar agora. Vem o teu Espírito nos fortalecer agora. Vem o teu Espírito nos dar graça agora, Senhor.
Pai, no conflito das atmosferas, ó Deus. Vem-nos dar tua graça para mantermos aquilo que temos trazido do monte, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo para uma semana de vitória. Eu abençoo o teu povo para uma semana de vitória. Mantém e protege aquilo que o Senhor nos tem dado. Guarda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar a bênção do Senhor, quero declarar essa noite que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito permanece com a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.